Olá, começamos agora mais um programa Mentes Femininas. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante. Até que ponto deve-se falar a verdade? Será que toda a verdade é absoluta? Qual a sua opinião? Conte aqui conosco nos comentários, partilha, comente e nos dê o seu ponto de vista sobre isso. E hoje nós temos aqui no estúdio, no Emília, as nossas convidadas super especiais. Quem são? É isso mesmo, amiga. Isso, eu tô assim feliz que você está de volta. Seja muito bem-vinda. E o nosso tema de hoje, como você já falou, né, é sobre a verdade. Dizer a verdade tornou algo sinônimo de meio que uma raiva ali, né, que as pessoas usam para dizer a verdade com a desculpa de que tem um gênio forte e tudo mais. Então, meio que as pessoas já não recebem tão bem a verdade assim. Mas para conversar mais sobre isso, sobre esse tema, vamos ter as convidadas mais especiais que vocês poderiam ter nesse programa, viu? Estamos hoje aqui com a Isabela, que é advogada criminalista. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui num espaço incrível, com mulheres falando de temas super importantes, né? E num programa que levanta diversas ideias e conhecimentos múltiplos. Vamos trocar muito aqui hoje. Que bom. Estamos também com a Lani, maravilhosa, comediante de stand-up, tá? Atriz, professora de teatro. Seja muito bem-vinda, Lani. Oh, gente, eu que agradeço o convite. Enfim, hoje é comediante falando sério, pensa. Será? Será? Mas eu vou fazer piada que eu não consigo, eu não consigo. Mas, enfim, é um tema realmente que suscita muito. Verdade é algo que a gente sempre pede, mas nem sempre a gente dá, né? Verdade. Então, e nem sempre a gente está preparado também para ouvir, para ouvir, né? Para receber. exato. E nem sempre sabe como falar. Enfim, a gente vai desdobrar esse tema. Mas bom, falando em beleza, falando em aquilo que nos transforma a cada dia, o nosso tema, conforme Mili falou, né, e já as convidadas também abordaram um pouco da importância dele aqui, é até que ponto deve-se falar a verdade. E eu vou começar por você, Isabel. Até que ponto devemos revelar a verdade e se isso pode prejudicar a outra pessoa, na sua opinião? Pergunta forte, né? Eu entendo que o ponto limite para que a gente, até que ponto devemos falar a verdade, é até onde isso vai atingir o outro, né? Então, assim, a pessoa falando de um modo geral, as pessoas, como foi dito já no início por vocês, pedem muito pela verdade, né? Eu quero saber a verdade, eu quero ouvir a verdade. Mas muitas vezes aquela verdade vai trazer consequências até ruins para aquela pessoa. Então eu entendo que o limite é você saber analisar até que ponto ela pode suportar aquela verdade, né? E não necessariamente esconder essa verdade é algo ruim. Pode ser que seja algo bom e até melhor para aquela pessoa não ter acesso à verdade. Costuma-se dizer que tudo tem uma desvantagem e uma vantagem. E acho que, por mais que a verdade seja tão boa assim, ela também carrega consigo essa questão da vantagem e da desvantagem. O que é que você acha sobre isso, Lani? eu acho, como ela disse, a verdade ela tem um limite quando se quer o bem de quem vai ouvir a verdade, se o outro suporta essa verdade. Entende? Eu vim conversando com o motorista já sobre Sim. o tema, já me preparando para conversar com vocês. E eu falei com ele de uma situação que eu vivi. Eu tive um irmão que foi tetraplégico. E ele viveu 4 anos na esperança de fazer uma cirurgia e recobrar os movimentos. E depois de 4 anos, o médico sentou, conversou com ele e disse: olha, isso não vai ser possível. A sua lesão não pode ser revertida. Após essa conversa, ele viveu mais 3 meses. Ele não suportou a verdade. Entende? Então, assim, até que ponto você quer o bem do outro quando você está querendo falar a verdade? Porque às vezes a pessoa só usa a verdade para machucar. Sim. E eu acredito também que às vezes a verdade que o outro quer tanto falar para alguém é a própria verdade. Não é a verdade nem que o outro precisa, nem que o outro está preparado para receber, e nem que talvez o outro tenha uma noção, porque cada um vê a vida de acordo com a ótica, né? Com as experiências que viveu, com os ensinamentos que teve. Ou às vezes não tem interesse em Às saber. vezes não quer, também sabe da verdade, mas prefere
omitir por algum motivo, fala, eu sei, mas eu quero fingir que eu não sei, porque pra mim é mais confortável, né? Então, muitas vezes a gente quer falar a verdade pro outro porque a gente tem essa verdade, porque faz sentido pra gente, pra nossa vida, né? Pra nossa vivência, mas talvez nem faça tanto sentido assim pro outro e possa chegar a prejudicar, né? Ao outro não suportar receber isso porque ele não estava nem enxergando a vida por essa ótica. E a gente foi meio que doutrinado a acreditar que a verdade é uma só. Não é, menina. E a verdade não é absoluta. Exato. Em nenhuma das esferas, seja religiosa, seja política, ou seja profissional, ela é absoluta. E eu aprendi recentemente, né, um ditado assim que eu achei maravilhoso, que diz o seguinte: cada um sabe a delícia e as dores que é ser ele mesmo, né? Então, aquilo que é a verdade do outro pode não ser a minha verdade. Então, esse tema é muito intrínseco de se discutir, por isso que nós temos que ter esse olhar de entender, né, a importância de respeitar. Porque acho que a verdade ela é saudável a partir do momento que você respeita o ponto de vista do outro. Por isso eu queria entender como é que nós devemos equilibrar a necessidade, por exemplo, de ser honesto com o outro, né? Ou cuidado para não ferir o outro com a nossa verdade. O que você podia assim falar sobre essa questão, Isabela? Então, é sempre muito delicado, né? Porque nós temos aí duas situações. A necessidade de falar ao outro, de dar a ele a verdade que ele merece e deve saber, e ao mesmo tempo o seu conflito interno, de se reafirmar com os seus ideais, com os seus valores. Então, se eu sou uma pessoa honesta, eu quero adotar condutas e falas, né, e comportamentos que casem com essa honestidade que eu busco ter todos os dias, né? Como você falou aí das pessoas que falam, eu sou verdadeira, eu gosto da verdade. É bem delicado, mas eu enxergo que um caminho possível para esse conflito, para que a gente consiga equilibrar, é entender se o outro necessariamente precisa daquela verdade, se ele quer ouvir aquilo. Porque muitas vezes é um conflito que está só aqui, é só interno. Nossa, eu estou me sentindo mal porque eu sei de algo e fulano não sabe, mas eu queria muito falar, porque se eu não falar ou se eu mentir, continuar mentindo, eu não vou estar sendo honesta e eu sou muito honesta. Então, às vezes é só uma questão sua e o outro está muito bem sem aquela verdade. Talvez aquela verdade vá fazer mal, pior para ele. E eu enxergo isso como a necessidade de você se autoanalisar para você entender se é algo seu ou se realmente é algo do outro. E por isso aí já você tem um olhar ao outro, né? Ter um olhar mais empático, prestar mais atenção nas necessidades do outro. E falando sobre prestar mais atenção na necessidade do outro, né? Já que estamos aqui como a humorista, Alane, eu queria saber de você como é lidar assim, nos palcos, porque dizem que por detrás de uma piadazinha tem sempre uma verdade disfarçada, né? E tudo mais. Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Isso. Olha, dentro do mundo da comédia, esse ditado fala... É real. É real, é assim... Porque a gente tira, principalmente no stand-up, que é a modalidade que eu tenho trabalhado, sou atriz, faço teatro também, mas ultimamente eu tenho feito stand-up. A gente pega fatos nossos. A gente começa falando da gente mesmo. Contando a sua história, né? Da sua então história. É um fato real. Então, eu tenho a liberdade ali, a licença poética de transformar ali aquele fato para que ele vire de uma piada. Um pouco. Eu brinco, eu digo assim, eu pergunto quem é casado, Sim. Quem tem filho. Aí o pessoal levanta a mão, eu faço, ninguém avisou que a fralda vaza? Então, aí a galera, é verdade, a fralda vaza, mas eu fui procurar uma forma disso virar uma piada, né? Então, dentro da comédia tem muita verdade. Agora, a verdade... Cada um escolhe. Um jogo de palavras, né? Isso. Porque o nosso propósito é provocar o riso. Provocar o riso. Então, verdade. a gente vai fazer aquele joguinho de palavras, que é o que a gente chama. Na piada, toda piada tem um push, que é o soco, que é aquela hora aquele que momento você que a quebra. pessoa... É a quebra. assim, Você tá né? indo aqui na linearidade, né? E aí o comediante ele faz isso aqui. Que é para você rir, é a quebra. É muito então, interessante tem mesmo. verdade, mas
Não necessariamente tudo. Na comédia, então, se diz a verdade, só que de uma forma mais fácil de ser digerida, Exato. né? De ser É. recebida pelo outro, que é esse olhar pelo outro, né? De como ele vai receber essa Exato. verdade. Eu digo que na comédia você pode falar sobre tudo, você pode dar o recado que você quiser e a pessoa vai receber Ainda- sorrindo. E é uma, Exatamente. então, Tá aí uma dica pra pergunta anterior. Quem sabe chegando e fazendo uma piada, você não Piada, consegue contar. Mas tem que ter cuidado, tem umas Mas a pessoa- piadas. Pra fazer uma tá reflexão, fazendo. né? A pessoa tá fazendo piada, por que não fala logo? Porque tem pessoa que nem Você quer me dizer piada. alguma coisa? Não, e tem piada, e a piada é delicada. Isso. Parece que a gente Tem tá que ter ali esse batendo punch, um né? pá. Eu acho que a gente tem que aprender um pouquinho com os Não, comediantes a como falar a Parece que a verdade. gente tem. É. Parece que a gente tá batendo um papo, mas é todo um cuidado, porque dependendo do push, a pessoa pode ficar com raiva de você em vez de rir. E nunca mais voltar no seu Acontece isso, né? Claro. Tem pessoas Claro. até que processam Porque não estão Comediante. preparados para receber essa verdade, nem como uma forma de Existem, comédia. existem vários estilos de comediantes. E geralmente os comediantes ácidos, que são aqueles que Sim. Ai, que jogam a verdade. Eu gosto dele. Entende? Você gosta deles, não? Eu não Pois é, gosto eu muito, gosto de não. alguns. Pouquinho, né? Mas são aqueles que escancaram mesmo. Esses são odiados por muita gente. Porque nem todo mundo está É, preparado, né? Porque nem pra todo essa mundo verdade. e nem todo mundo está preparado para brincar com a verdade. Pra brincar com a verdade. Pra É levar muito isso pra um lado interessante mais isso. descontraído, pra não ser tão nem pesado, todo mundo, né? Nem todo mundo está preparado para Porque brincar. tem gente que ouve uma verdade e aí fala, meu Deus, o meu mundo caiu, o meu mundo acabou, então nada do que eu acredito existe, eu não sei quem eu sou, não sei o que eu vim fazer aqui, eu não presto pra... tem Ou pessoas... então, Acontece, às vezes, né? a piada trata de uma dor que é verdadeira. Sim, Dentro de E uma da forma mais bate em pessoa. descontraída. alguém, em vez de provocar o riso, vai Vai bater provocar na né? empatia. E aí Quero aquela aproveitar pessoa pra poder vai perguntar. sofrer. E até Pra- ressuscitar um determinado trauma também Exato, que a exato. pessoa Verdade, passou. tem que ter É, esse é cuidado. difícil. Hoje em dia, ser comediante é correr o risco de ser preso a qualquer momento. Opa! Qualquer Já coisa. temos uma Ai, falando em advogada ser preso em criminalista qualquer aqui, momento. Lani. Temos aqui a Estou advogada. aqui a postos. Tá vendo? Eu acho que eu já vou pegar o contato, qualquer coisa. Isabela, Eu pelo amor de acho Deus, me que salva Vou era aqui. deixar salva uns, aqui. uns Entendeu? cartões E aqui. aí, na hora que acontecer tudo isso, Deus livre, guarda que não vai acontecer, tá arrependido. Em nome de Jesus, já chama a LFTV, Mentes Femininas, pra ali defender. Fala, não. Mas eu falei A algumas. história dela, ela sempre foi assim, amiga da verdade, de uma forma descontraída, né? Isso. E você logo entra com argumento. Eu falei algumas verdades que Algumas verdades. que Você foi tocou. presa por quê, Elane? Por apenas falar a verdade. Eu tô vendo várias possíveis advogadas aqui. Eita, meu Jesus, tá vendo, minha gente? Já quero aproveitar. Eu acho, Isabela, que nós mulheres somos advogadas por natureza. Eu acho que é. Que a gente Então é Eu mais concordo. fácil defender, Esse sistema de argumentar. defesa, na de verdade, defender já. o outro, principalmente, porque às vezes a gente esquece de se defender. Com Sim. certeza. Nós mulheres leoas, inclusive, né? A gente defende muito o território, defende muito o outro, o filho, o marido, a mãe, o pai, esquece de se defender. Falando um pouco, muito né? falando em defesa, né, que militar aqui a tocar nesse assunto, eu queria agora ir um pouquinho pro lado profissional de Isabela, justamente Sim. por isso. Porque nós sabemos que o trabalho de advogado é um trabalho que obriga vocês a analisarem vários factos, várias realidades. Então, como é que ele dá com diferentes verdades? Por exemplo, tem o acusador fala uma determinada coisa e aquele que precisa da inocência também tem a sua verdade. Então, como é que ele dá, assim, né, no meio disso tudo, desse teatro, como nós falamos no bastidor? Então, eu sou apaixonada, né? Eu sou suspeita porque eu sou de humanas desde sempre. Então, antes mesmo do direito entrar na minha vida, eu nunca acreditei numa verdade absoluta. Algumas pessoas não gostam desse viés do direito, de não existir uma verdade absoluta, sempre tem um porém, sempre tem um depende. E é justamente isso que me faz me apaixonar. A gente costuma dizer que existe a verdade da acusação, né? A verdade da outra parte e a verdade real. Cada um conta uma história e existe a verdade que talvez ninguém saiba. Nem o Nem juiz. nunca vai saber, E né? nem nunca vai saber. Então, assim, é bem complexo trabalhar com isso. É preciso um olhar atento, é preciso um olhar que saiba considerar as diferentes perspectivas daquela situação. E no meu caso, como advogada, na maioria das vezes, na posição de defesa, eu busco ali aplicar a verdade que vai ser mais favorável para a defesa do meu cliente.
isso não necessariamente implica em mentir. Sim. É simplesmente olhar por um outro viés, por uma outra perspectiva. Olha, temos aqui, esse é um fato, mas também aconteceu isso. Não foi necessariamente dessa maneira. Eu vou aqui te apresentar uma outra verdade. Olha que interessante. Outras vertentes Outras sobre a verdades, né? Sim. verdade. Ponto de vista. E a gente passeia muito. O júri, por exemplo, é um lugar que isso é mais possível, esse jogo de verdades e de encenações que acaba até passeando aqui na área da minha colega Lana, né? Que a gente tem um pouco também de ator quando se fala em tribunal do júri, né? A gente fala que o júri é um teatro e vence a melhor história, a história que é melhor contada, vamos dizer assim. A melhor verdade Oh. apresentada, né? Isso. No caso. E Que fa- interessante, né? É muito interessante. E falando em diversas perspectivas, pontos de vista, nós vamos agora às ruas saber a opinião do nosso público sobre esse Sim. assunto, que é de suma importância. E eu tenho a certeza que eles também têm opiniões fantásticas para compartilhar aqui com a gente. Vamos agora à opinião de rua e já voltamos com vocês. Boa tarde, meu nome é Juscelene, sou moradora do CIA, do município aqui de Simões Filho. O assunto que me abordaram aqui para falar foi a respeito de que até que ponto a gente pode realmente falar a verdade. Eu creio que sempre. Meu nome é Cleusa e eu gostaria de falar sobre a verdade. Falar a verdade é muito difícil. Meu nome é Ana Silvia. Eu acho que a verdade tem que ser sempre dita, né? Ela tem que sempre prevalecer. Meu nome é Emanuel. Acho que sempre nós devemos falar a verdade, principalmente hoje em dia, para poder trazer as pessoas a viver um modo mais real da vida. Meu nome é Minéia, sou moradora de Simões Filho. O assunto abordado hoje é a respeito do falar a verdade. Até quanto, na verdade, né? A gente precisa e pode e deve falar a verdade. De que maneira? Bem, tem que ser de uma maneira coerente, né? Uma maneira que você possa passar para a pessoa que não seja agressiva, com calma, com cautela, né? Com responsabilidade, sabendo de fato quais são as consequências de se falar a verdade, porque a verdade, de qualquer forma, tem que ser relatada, né? Todo mundo sabe que a mentira tem perna curta. Porque assim, eu acho que falar a verdade implica não só no fato de um amigo com amiguinha para não machucar, ou até amigos para não se separarem, mas eu creio assim que muitas das vezes pode abordar uma situação bem pior. E a gente se omitir seria realmente para não ter paz de consciência. Então eu acho que sim, a gente deve falar a verdade sempre. Claro que a gente deve ter um pouco, como dizem que de médico e louco nós todos temos um pouco. Então a gente tem que ter um pouco de psicologia para falar com as pessoas, até para que a gente realmente não venha cair no descrédito, se você não abre a boca e fala a verdade. Então eu acho que vale a pena sim, ser pela verdade sempre, porque querendo ou não, nós somos seres humanos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E a gente sabe que o Senhor diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, que a verdade tem que ser sempre prevalecida. É isso que eu creio. Quando a gente encontra o nosso amigo diretamente para conversar com ele, certo? Dar alguns toques para ele sobre a verdadeira razão de nossa vida aqui, em comunidade também, né? E nos declararmos assim positivamente, com opiniões não buscando só, mas a verdade ser dita claramente ao outro entender, sem machucar, sem trazer ofensa, mas trazer a realidade que nós estamos vivendo hoje. Porque a verdade nem sempre a minha verdade é a sua verdade. E eu acho que tem que ser falada a verdade sim, até quando não chega a prejudicar alguém. Né? A gente tem que falar a verdade. Então eu sou pela verdade. Né? Se vai magoar alguém ou não, a gente tem que ter um jeito de se falar, né? De se comentar, mas falando a verdade. Porque ela que vai prevalecer. Não adianta a gente querer falar uma coisa que não seja, né, aquilo. A verdade tem que prevalecer sempre. Porque, de qualquer forma, a verdade tem que ser dita. Né? Independente de causar desconforto ou não,
ou mais tarde causar algum tipo de situação indesejada, mas eu creio que a verdade ela tem que prevalecer. Como vocês puderam conferir, né, diversas opiniões aí sobre falar a verdade, né? Até que ponto deve-se falar a verdade. E eu quero convidar você também que está nos assistindo para interagir, para deixar a sua opinião aqui no comentário, para enviar também, né, o nosso programa para trazer mais uma pessoa para discutir sobre esse tema também. Então interaja, viu? Que a gente está aqui de olho em tudo. E continuando o nosso debate, né? Eu já quero aproveitar aqui o gancho para voltar com nossas perguntas poderosas para as nossas convidadas, né? Eu quero perguntar para a Lani. Lani, você acha que é sempre necessário falar a verdade em todas as situações? Não. Por quê? Esse não tão assim, não. Justifique. Justifica a sua resposta. Certeza, né? Justifica essa resposta, Tem Lani. verdades que só traz problemas, gente. É. Tem verdade que só traz briga, problema, confusão. Entende? Se aquilo não vai resolver nada, se aquilo não vai contribuir com nada, se aquilo não vai fazer nada crescer, para quê? E nas Qual situações necessidade, também, né? né? Tem situações que não Às é vezes a momento. pessoa só quer desabafar, como você falou. Às vezes é uma questão minha. Às vezes eu quero desabafar, às vezes eu tô... Ou às vezes é medo que alguém descubra. Não é? E não saiba é... que tem eu isso sabia, também. mas não falei. Isso. Não Então é ser mais a de favor da verdade. É Verdade. medo. Se fulano souber que eu sei e não falei para ele, ele vai ficar com raiva de mim. Mas aquela verdade é necessária. Vai Aquele contribuir. momento ali também. Porque Ah, às vezes a gente está aqui num momento de Ou talvez, descontração. por exemplo, tem uma música... Quantos segredos que você guardava hoje são bobos, ninguém quer saber. Entende? Tome. É verdade, mas é muito, Tome. muito De verdade repente, essa, esperar essa um questão. tempo para falar a mesma verdade Você vai para perceber, uma pessoa né? mais amadurecida, para uma pessoa mais Respeitar vivida. o processo Exato. das outras algo. pessoas. Então, nem E é muito sempre importante mesmo. tão primordial falar a verdade. Eu gosto da verdade, como eu falei. Eu gosto da verdade. Porque eu tenho meio que se eu sentir que a pessoa estava me enganando, eu realmente fico muito, muito magoado. Então, pode ser dura como for, só fale com jeitinho. Fale com jeitinho, com amor. Com Fale a verdade com amor. Essa é a né? realidade, É. né, do que Mas estávamos me aqui fale. a abordar nos bastidores, que a verdade, ela não é, ela é nada mais, nada menos do que uma crença. É aquilo que cada um acredita. Então, não tem como a gente dar um ultimato que não, isso é a verdade. Isso é verdade. Isso é o que ela precisa ouvir. Então, por isso que há essa necessidade, né, falando já para o espectador que nos acompanha aí, de você ver todo um contexto do que está acontecendo ao seu redor, olhar para dentro de você e ver também se há necessidade da outra pessoa que você quer falar a tal dita verdade, porque isso pode ser algo que só você acredita. Sim. Que a só outra pessoa vocês. não é obrigada a acreditar, não é obrigada a entender. É como, né, diz os livros dos livros, né, é como a fé. É algo tão individual que eu não posso exigir do outro que tenha as mesmas atitudes, Exato. né, de E que fé, acredite. de crenças religiosas como eu. Então, eu acho que a partir do momento que a gente consegue fazer esse triângulo, eu falo assim que a verdade é um triângulo, eu vou ter que ligar o que acontece comigo primeiro e depois o que acontece com o outro e o que vai acontecer com, né, a sociedade num todo quando aquela verdade vier à tona. Então, se eu vejo que é uma coisa realmente que não tem relevância, não acrescenta, não é bem dito naquele momento, então eu paro, observo, vou analisar e, é claro, no momento oportuno, com pessoas mais maduras, porque ainda tem essa questão, você poder falar a verdade com pessoas que são maduras para ouvir. Né? Porque Exato. uma pessoa imatura não está pronta para receber nada. Ainda que dizem, mas ela dói. Mas é sério, gente. Para a gente se curar, precisa doer. Mas Não, nem e todo várias mundo vezes está eu falo preparado, isso. né, para Um poder exemplo enfrentar essas bem dores. bobinho. Eu tenho 5 filhos, né? Então, tem uma que está entrando na pré-adolescência, na adolescência, e tem gêmeos de 6 anos. Um dia, os gêmeos de 6 anos viraram para mim e perguntaram: mãe, como é que eu fui parar na sua barriga?
Fala a verdade? Aquela pergunta clássica, Entende? né? De criança curiosa. Você fala a verdade? De onde eu vim. Meu filho mais velho, o segundo mais velho, né? Me interrompeu antes de eu responder e fez assim: não, sabe como é que foi? A mamãe primeiro comeu uma semente de Maria, aí nasceu Isa. Depois ela comeu uma semente de João, aí nasceu eu. Aí depois ele comeu outra semente de Maria, nasceu Elis. Aí depois ela gulosa comeu 2 sementes de vez, aí nasceu vocês dois. Simples assim. É simples assim. É a verdade dele, é o que ele entende. É o que ele entende. Eu olhei aquilo ali e eu fiz, olha, pra uma criança de 6 anos, tá suficiente. Tá bom, tá suficiente. Até agradeceu, né? Obrigada aí pelo apoio. É o momento certo também de cada um, né? Receber essa verdade, respeitar o processo individual das outras pessoas, né? Que às vezes a nossa verdade é nossa. E a gente também não precisa provar para o outro o tempo inteiro que é essa verdade, porque ela não é absoluta, é a sua verdade, de acordo com a sua vivência, com a sua crença, com a sua criação, com o que te ensinaram sobre o que é verdade, com o que você vai aprendendo de acordo com o seu desenvolvimento. E esperar também a oportunidade, né? Que às vezes, que foi como você estava falando também, que pode passar até o prazo de validade, que você olha assim e fala, não ia fazer tanta diferença assim. Exato. Né? E eu acredito muito que o amigo da verdade é o amor. Que a gente, quando escolhe amar o outro, olhar para o outro com amor, de verdade a gente vai entender se ele precisa receber aquela verdade naquele momento, daquele jeito, ou se realmente ele precisa receber, como a gente pode entregar essa verdade para ele com amor, de uma forma que ele possa entender, que faça sentido para ele, como para as crianças de 6 anos, né? Que faça sentido para ele. Então, acho que se você é amigo da verdade, como tem pessoas que falam, eu sou amiga da verdade, eu só falo a verdade. Então, seja amiga do amor também. Seja parceiro do amor, que você vai entender que a sua verdade vai ser muito mais bem recebida quando você entrega ela com amor. Já eu acho, amiga, que a verdade é um mistério. Então, eu sempre costumo dizer assim, nem mesmo eu, naquilo que eu acredito, eu consigo pensar que é 100% tudo aquilo que eu acredito. Então, como eu costumo dizer assim, até o final de tudo, para mim, tudo ainda é um mistério. Sim, eu tô vivendo, né, aquela crença, aquela convicção, isso em todos os sentidos. Mas até eu viver, de fato, né, aquilo que eu acredito, por exemplo, vamos falar como a gente é criança, a gente fala, quando eu crescer, eu vou ser tal coisa. Então, até eu crescer e me tornar tal coisa, para mim aquilo é um mistério. Então, quando eu me tornar aquilo, aí sim eu vou falar, não, agora é uma verdade, agora aconteceu. Eu lembrei aqui de uma letra de música, com você falando sobre essa questão do mistério que às vezes nem nós mesmos sabemos, né? Que fala, se eu minto para você, se eu minto para mim, imagine para você, meu bem. Ainda tem essa questão. Porque nós mentimos para nós mesmos, né? Isso, nós estamos aqui a falar de falar para o outro, mas tem essa questão da verdade para nós mesmos, de ocultar para nós verdade mesmas aquilo que é verdade. E tem muitos problemas que hoje a nossa sociedade enfrenta justamente por isso. Que as pessoas hoje estão com síndrome de ansiedade, síndrome de pânico, justamente porque elas têm medo de encarar as suas verdades, né? Os seus fantasmas emocionais e psicológicos. Sim. Então, acho que essa questão da verdade absoluta, da crença absoluta, do que acreditamos e do que nós desejamos que os outros acreditem, é uma coisa assim ampla demais para caber só na palma da minha mão, ampla demais só para caber na palma de mão de Mili. Então tudo começa, conforme nós falamos no princípio, pelo respeito. Se você acredita, né, que isso é verdade para você, então tá bem, vai em frente. Feliz, mas a minha é aquela outra, então tá tudo bem. Você me lembrou de uma coisa que eu ensinei aos meus filhos. Eu disse a eles que a verdade é um espelho que caiu e quebrou em 1000 pedacinhos. E cada pessoa que acha um pedacinho, acha que encontrou a verdade. Mas ela encontrou só um pedacinho. Uau! Forte. E fica aí para vocês com essa reflexão. Fica assim, mas antes de estar aqui, eu queria perguntar uma coisa assim, muito importante também para as duas já.
né, o seguinte, qual a importância, né, da confiança e da transparência nos relacionamentos? Porque a verdade também tem a ver com a confiança, porque tem pessoas que realmente não conseguem falar uma determinada verdade para outra porque não confiam 100%, porque ainda tem a questão da fofoca, né? Que vem atrapalhar a verdade. É Se eu contar, verdade. ela vai fofocar para fulano. Então, qual a importância da confiança nesses relacionamentos entre a verdade e a mentira e etc? Para você, Isabela. Eu vejo que a confiança é o pilar de tudo, né? Porque tanto para a pessoa que vai receber a informação, a verdade, quanto para quem vai falar, precisa ter confiança para a gente estabelecer uma relação em que eu me sinta confortável para falar sobre absolutamente tudo com você, falar sobre as minhas verdades, sem medo de ser julgada. Eu preciso confiar em você. E você também precisa confiar em mim, para ouvir de mim, para me entender, para falar sobre as suas verdades também. Então, eu vejo que a confiança é o pilar de todo e qualquer relacionamento, seja com a nossa família, com nossos companheiros, companheiras, amigos, amigas. Então, assim, se não tem confiança, você deixa de falar algo porque você tem medo, né, que a pessoa pode fofocar, e então aquela relação não vai estar completa, você não vai se entregar de sentimento total para aquela pessoa, porque você tá com um pé dentro e o outro fora. Tô aqui, mas eu desconfio que ela não é tão minha amiga. Isso, ainda tem essa questão. Verdade. Eu costumo dizer que eu me relaciono com todo mundo, mas existem níveis de relação. E de intimidade, Eu, né? eu tento manter uma relação saudável com todo mundo. Mas com você vai só até aqui, com você já vai mais um pouco. Ele ali eu divido a vida, entende? Essa é a necessidade que nós níveis. temos de dosar. Né? Sim. Dosar, assim, cada coisinha é como se fosse ao fazer um bolo, né, gente? Se quando a gente faz um bolo, nós temos que tirar a medida certa de cada ingrediente. Não significa que eles não são importantes. Por exemplo, outro vai mais farinha, outro vai menos manteiga, outro vai com um olho, mas quando vai no final... É para que o resultado fique... No final tem um bolo como deveria ser, né? Porque então, se errar a medida, a gente perde a receita. Perde a receita. Olha, gente, vocês estão entendendo que a gente pega essas chaves que a gente está deixando hoje para vocês aqui, viu? Mas é verdade, são níveis. Uma vez uma amiga minha me questionou assim, porque você é amiga dela igual você é a mim? Eu não. Você é uma amiga, um tipo de relação que eu conheci em determinado tempo, a gente tem determinadas vivências. E é um pouco difícil das pessoas Ela entenderem é outra amiga isso, né? Que eu conheci em outro ponto, que tem outras vivências, que eu tenho outro tipo de relação. Mas tudo você gosta mais dela? Não sei dizer. Você, dentro da relação que estabelecemos, eu vou fazer de tudo para que seja saudável, porque a gente esteja bem sempre. E com ela também. Vai ter coisas que eu vou confiar de fazer com você que eu não confio com ela. E vice-versa. E tá tudo bem. É uma questão de confiança mesmo. Eu já tá quero tudo bem. aproveitar e fazer uma outra pergunta para a Bela, né? Até que ponto você acha que a gente deve falar a verdade? Essa é a pergunta que fica no ar. Ela pode machucar alguém também, né? Em que nível, assim, que a gente pode estar medindo isso, de machucar o outro? Se a gente deve falar em qualquer ocasião, em qualquer sentido? Então, eu acho que não deve ser em qualquer ocasião, né? Nada deve ser maior do que tudo que nós falamos aqui sobre olhar o outro com amor. Então, se, obviamente, você está sentindo a necessidade de falar a verdade para alguém, é porque você minimamente se importa com aquela pessoa, né? Porque quando a gente não se importa, a gente passa, segue nossa vida, pensa, um dia ela vai descobrir, tá tudo bem. Mas só o fato de nós nos preocuparmos em contar e como contar, já ativa aqui, né, a ideia de que nos importamos. Então, eu entendo que é necessário ter esse amor, esse olhar, para que não se fale, não é todo momento, não é em qualquer ocasião. Às vezes a pessoa nem compartilhou com você, mas ela está vivendo situações das mais diversas possíveis dentro do íntimo, da individualidade dela, e você chega com a verdade que pode ser catastrófica. Ou você pode chegar com a verdade que ela vai falar, muito obrigada, você salvou a minha vida. Verdade. E ainda tem essa questão também, né, da maturidade, com aquele ditado que diz, quem fala a verdade não merece castigo, mas acho que às vezes merece sim. Merece. Depende. Merece sim, porque usa de uma forma irresponsável.
responsável. Depende da intenção, que foi como a gente começou esse debate. Tem pessoas hoje que usam da verdade para ferir o outro. Não é para libertar ele de algo que ele tá preso. Não é para abrir os olhos, né? É para ferir mesmo. Falar, eu sei isso aqui, sobre isso. É pelo sórdido prazer. É pelo de ver a sórdido pessoa prazer. Sofrer. Eu vou dar um baque, exemplo. ter o susto da Verdade. Para dar um exemplo aqui da vida prática, por exemplo. Eu tava um dia indo pra academia e eu vi uma pessoa caminhando na minha frente que ela tava com a roupa bem transparente atrás. E aí eu pensei, falo ou não falo? E o meu filtro nessas situações para falar para uma pessoa desconhecida é: ela vai conseguir resolver isso aqui agora? Porque se ela não for conseguir resolver isso, eu não vou falar. É melhor que ela não saiba, porque ela vai seguir com o que ela tá fazendo, vai pra casa e ela vai falar, nossa, tava assim, mas hoje eu tô em casa, não aconteceu nada, tá tudo bem. Se não tiver reparo, eu realmente não falo. Naquele caso, eu não falei. Fiquei assim, bem agoniada, mas eu pensei que seria melhor pra aquela pessoa se eu não falasse. Porque se eu falasse, eu não sabia resolver, né? exatamente. Ela ia ficar aflita, se sentir todo constrangida. Mundo ao redor, talvez que nem tivesse percebido isso, ia perceber, ia ser um momento constrangedor ali pra ela. Justamente. Então, eu acho que fazer esse filtro de tem solução, então acho importante falar, porque ela vai conseguir remediar isso aqui. Não tem solução? Não, vamos deixar, ela tá bem, tá tudo bem, não vai acontecer nada de grave, não é algo que vai comprometer a integridade dela, então tá tudo certo. Como a gente tá falando aqui da verdade, né, que às vezes ela pode prejudicar um pouco no sentido que a gente está falando, no momento que a gente está falando, no momento que o outro vai receber também. Então seria assim, na opinião de vocês, algo polêmico que eu vou perguntar. A gente gosta de polêmica. Eu não sei sobre nada polêmico hoje seria aqui. Então a mentira Eita, Jesus. Uma melhor opção diante de uma verdade que pode prejudicar, matar alguém, destruir vidas, lares, relacionamentos futuros? Seria então a mentira uma melhor opção? Eu vou passar para a Lana essa resposta. Um pouco de polêmica aqui. Vou botar outro exemplo relacionado à saúde. Conheci o caso de uma senhora que descobriu câncer. O médico deu a notícia a ela que ela estava com câncer. Tirou ela da sala, chamou só as filhas. E às filhas ele revelou que era um câncer e estava em metástase. Em metástase. Se as meninas iam contar para ela que ela estava em metástase e só tinha 6 meses de vida, ou não. Nossa. E as meninas decidiram não contar. Não, mãe, vamos fazer o tratamento, a senhora vai ficar boa. Era 6 meses de vida, a estimativa. Ela viveu 5 anos. Oh, glória. Uau. Você entende? Que essa questão Você entende? Então, aí... Chega, me arrepiei aqui agora. Que exemplo. Entende? Aí a gente fica... Até quando a mentira é ruim? Mas não, porque nesse caso era uma mentira. Ela omitir, mas não criar uma mentira. Alimentaram a esperança de se curar. Como eu falei, meu irmão, enquanto ele acreditava que ele ia fazer uma cirurgia, ia recuperar os movimentos, ele tinha uma esperança, ele tinha algo que mantinha ele vivo. Um dia eu vou fazer uma cirurgia e eu vou andar. E é sobre... Quando disseram a ele, não vai, não tem jeito, não tem alternativa, ele desistiu. Então, e é sobre o que eu falei antes, né? Agora ela tocando nesse ponto, o que ela acreditou. Seu irmão acreditava que ia ficar bom, mas quando foi ele falar de uma coisa, ele desacreditou e acabou que talvez aquilo que ia dar certo acabou dando errado, porque é o que ele nutria. Então, eu acho que justamente essa questão da crença, do que nós nutrimos, por exemplo, para uma mulher que, por exemplo, é estéril. Vamos falar de uma mulher que não consegue dar à luz e vem alguém, né, e diz que ela pode. Então, aquilo que você vai colocar, aquela esperança, não é necessariamente uma mentira. Vejamos, como assim eu sou estéril e você está vindo dizer para mim que eu vou ter um filho? Como assim? Não foi uma mentira, mas foi a forma, né, de eu transmitir a verdade que eu acredito que mesmo ela estando naquela situação de uma mulher estéril, ela pode. É a minha verdade. Ou seja, eu passei para ela a minha crença.
E Isso. se ela se apegar àquela crença, ela pode realmente ter um resultado positivo. Mas eu quero ser polêmica aqui, eu quero falar da mentira, não quero falar Ai, nem meu da Deus. omissão da verdade, Não, porque de mentira. toda forma, omitir a verdade tá sendo pela verdade, só não tá É. contando todos os fatos, Sim. né? Mas a mentira é o contrário da verdade. A mentira. É eu olhar pra você e falar, não é branco isso aí que você tá usando, é vermelho. Você fala, não é branco, porque eu escolhi branco. Fala, não é vermelho. Eu tô querendo mentir pra você, não tô omitindo que é um bege. Mas isso aí. Né? Eu que quero acredite saber no da contrário, mentira. né? Se existe algum momento em que a mentira, que é o contrário da verdade, é a melhor opção. Mais uma vez, eu acho que a gente precisa falar sobre a análise. Assim como a verdade tem que ser dosada, tem a tal da mentirinha do bem, né? Que a gente às vezes conta até para uma criança, para uma pessoa de mais idade, que vai causar mais um transtorno ali se a gente falar a verdade. E se você omitir, também não vai resolver. Então é ter aquele filtro. Eu não sou muito da mentira, eu sou mais de omitir. Né? Tipo assim, não mentir De também, contar a não verdade falei, de mas vou outra ficar aqui. perspectiva, né? É. Mas assim, pode ter situações que vale uma mentirinha do bem, né? Algo que vai fazer a pessoa acreditar, É. como os exemplos citados Uma aqui, das vai mentirinhas fazer do bem bem pra é o pessoa. que é as princesas da Disney. Desculpa, gente. Mas é verdade. A gente cresceu a vida inteira acreditando que o sapato da Cinderela, né? Quebrou e o príncipe achou ela e salvou ela de tudo, sendo que, na realidade, a gente sabe Ali que é só muito a princesa Pra precisa mim, batalhar. Pra mim, não existe outro caminho que não seja a verdade. Não, com ainda que ela certeza. doa, ainda que ela faça sofrer. Cabe a nós que estamos querendo passar essa verdade toda, que a gente acha que é necessário passar essa verdade, dosar se é o momento, se não é, né? Mas não optar pelo caminho da mentira. Até uma mentirinha, ela pode fazer uma sementinha crescer ali, que a pessoa traga essa mentira como uma verdade futuramente. É verdade. Então, a mentira se torna um pouco perigosa. Eu sou do time da verdade, mas com essa dosagem de olhar para o outro, de entender o processo do outro, né, de fazer com amor, né, de falar essa verdade com amor, ou de não falar também nada, né? Se eu não puder ser verdadeira, que eu também não seja mentirosa. Mas é aquilo, eu lembrei né? de uma situação em que a mentira ela é muito positiva. Olha, Misericórdia, Qual? Deus. temos uma Conta pra reviravolta. gente, conta aqui pra gente. No teatro. No teatro eu finjo o que faço, você finge que acredita e eu te conto uma história. Mas no final Eu não todos sou a sabem vovó que da aquilo Chapeuzinho. ali é uma mentira. Mas é uma mentira. É isso, mas é uma mentira. Eu não sou a vovó da Chapeuzinho, mas eu estou ali fingindo que sou. Você está fingindo que acredita. É uma mentira contra mentira. E dentro dessa mentira eu lhe falo um monte de verdades. A Eu tô- verdade tá entende? ali, mas Eu a fiz um verdade tá ali. personagem. Eu fiz um personagem que ele não existe, ele não sou eu. Você sabe que ele não sou eu, mas você está fingindo que está acreditando que ele sou eu. E dentro dessa fantasia que a gente criou, dentro dessa mentira que a gente criou, eu te passo várias mensagens verdadeiras. Existe uma peça de Antônio Fagundes que ele diz assim: os atores eram condenados porque eles disseminavam a mentira nos palcos. Hoje, as mentiras andam, os mentirosos andam pelas ruas pedindo votos e talvez o único lugar onde se encontre um resquício de verdade seja num palco de teatro. Verdade. Então, Fica aí a reflexão. Por isso que dizem que eu sempre falo assim, o palco de um teatro representa assim várias espécies de sentido da vida, né? Porque lá no palco você vê o artista brilhando, mas o que acontece nos bastidores, o que acontece com esse artista antes de brilhar, é uma coisa assim totalmente oculta. Então acho que com relação à verdade ou à mentira, conforme ele colocou essa polêmica aqui, tem a ver com caráter. Tanto a verdade quanto a mentira é questão de caráter. E quando você acredita que mentindo você vai ter um determinado benefício, então o seu caráter é aquilo que você vai viver e vai passar para quem tiver ao seu redor. E geralmente quem mente, independentemente de qual for, principalmente no sentido de
manipular, porque ainda tem essa questão, a mentira Sim. que manipula, a mentira que destrói, a mentira que rouba, como é o caso, né? Sim. Tocou aqui um pouquinho em questão de voto, então você assim bem intencional nesse comentário de políticos, né? Sim. Pessoas que precisam representar um povo, precisam realmente Precisam representar a de verdade, fato, né? realizar sonhos de diversas famílias. Eles mentem para essas pessoas, eles mentem para essas famílias e nós vemos o que vemos hoje. E é uma realidade triste, porque se aproveitar de uma confiança que um povo, que um determinado cidadão coloca em você para enriquecer seus bolsos, para enriquecer seus familiares, isso é falta de caráter. Isso não é tipo, não, a vida é assim, não. É falta de caráter, é falta de responsabilidade, de compromisso. E isso acontece em todas as áreas. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, antes de você se tornar o que você quer ser, pense primeiro por que você quer ser aquilo. Eu vou falar assim rapidamente, eu tenho um irmão caçula, né, que ele chegou para mim e disse, eu vou ser médico. E eu perguntei, por que você quer ser médico? Porque se for para você maltratar as pessoas, não seja. Eu falei isso para ele. Ele disse, não, minha irmã, não vou maltratar, não. Eu disse, você tem certeza? Porque eu prefiro que você não seja um médico. Para você não maltratar o povo. Para você não maltratar aquelas pessoas que, apesar de não ter o dinheiro e tudo mais, são pessoas que pagam seus impostos para você estar ali, de plantão. Então, essas pessoas não são culpadas se o sistema político é corrupto e não paga os médicos, e não paga os professores, e não paga os funcionários públicos do jeito correto. O povo não merece pagar por isso. Não merece Então, viver em numa cada mentira, profissão, né? a mesma coisa os apresentadores de TV, a mesma coisa nem para quem trabalha com direito, você como humorista, nós devemos sempre olhar por que eu estou aqui. Para que eu trabalho nisso? Porque é uma responsabilidade que o outro coloca para nós também. Para nós estarmos aqui falando sobre esse tema, alguém que está aí nos acompanhando de casa colocou essa responsabilidade de que elas confia, né, na estão gente. ali, vão fazer, vão falar por nós e vão representar o que a gente quer. Porque essa verdade que a gente está aqui falando é a realidade de milhares de famílias. Verdade. Né? De milhares de pessoas que não sabem o que é ser honesto, não sabem o valor da verdade em determinados momentos, em determinadas situações, porque eu acredito em vários exemplos que nós tivemos aqui. Por exemplo, eu dei da mulher estéril, você falou da mulher que viveu mais 5 anos, mas tudo isso é uma questão de que é esperança e crença que a gente quer levar a outra pessoa, não é totalmente uma mentira, é uma questão de crença, a gente quer que aquela pessoa acredite, porque é uma fé. Então, resumindo e concluindo, tudo é uma questão de fé, até a verdade ou a mentira. Verdade. Não é, gente? Verdade. E de caráter também, né? O caráter. Quem escolhe pelo caminho da verdade, sendo amiga do amor e não da raiva, não do Isso. ódio, ela está sendo verdadeira primeiro com ela. É. Então, o caráter dela começa por ela mesma, assim como quem escolhe pelo caminho da mentira. Que Porque antes de até- mentir para alguém, que antes de mentir para o seu parceiro, que antes de mentir para o seu amigo, para o seu chefe, antes de mentir para uma sociedade, antes de mentir para os cidadãos, você está mentindo para você mesmo, né? É verdade. essa mentira que você traz como verdade para sua vida, porque talvez as verdades que estejam rodeando a sua vida sejam duras demais para você ainda tem essa suportar, e aí questão. você se cobre na mentira. De uma mentira. De uma mentira e vive mentindo, vive com esse caráter mal moldado nessa mentira por conforto, por não querer enfrentar, como a Ai falou, seus medos, os seus traumas, a verdade sobre você mesmo, né? Que pode ser tão difícil assim para você enfrentar em determinado momento, que você prefere mentir para si e mentir para os outros, ainda assim com essa veiazinha de dizer, não, mas é uma mentirinha só, não vai fazer mal, não, porque eu quero o bem pro outro. Talvez você não esteja querendo nem o bem para você mesmo ainda. Resumindo, gente, vocês acreditam que existe uma verdade absoluta? Não.
Não. Também não. Então todas estamos Não, de não, não, acordo hoje. Olha que somos as mentes femininas. São 4 mentes que tá? vocês perceberam com diversas opiniões. As muita opiniões potência. foram Mas diferentes no aqui final- durante o nosso bate-papo, mas nós chegamos a essa conclusão. E você lá de casa com certeza também chegou a alguma conclusão. Para você, existe uma verdade absoluta? O que você acredita é 100% verdade? Você fala 100% a verdade Sim, também? ainda tem isso, Porque eu né? só acredito em um ser humano que falou 100% a verdade. Sim. E esse já morreu há muito tempo. Exatamente. Exato. Mas Então- se você quiser buscar e entender dessa mesma verdade que ele viveu, é só ler um pouquinho, é só buscar a verdade, que a verdade vai te libertar. E você sabe do que eu tô falando. E o Mentes Femininas de hoje fica por aqui. Agradecemos pela sua audiência. Beijo, Deus abençoe. Beijo.